Bem-vindo a todos. Vamos dar continuidade à aula 3 da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes, fazendo uma breve revisão do que nós já estudamos. Na aula 1, nós estudamos sobre a origem da família, baseada em Gênesis. Na aula número 2, pela professora Ariane, nós estudamos um assunto super importante sobre o casamento, o que a Bíblia ensina sobre o casamento, como escolher o seu parceiro, a sua parceira, seu cônjuge. Será que os pais devem influenciar, não devem? Será que deve ser da igreja? Um assunto super importante. Você que não assistiu, assiste lá a aula 2 da Ariane. E hoje vamos falar sobre a dinâmica do relacionamento. O que a Bíblia nos ensina sobre o relacionamento entre homem, mulher e filhos. Lembrando que na aula 1 eu falei muito sobre o conceito de família tradicional e família não tradicional. Família tradicional onde nós temos o homem, a mulher e os filhos. E basicamente a Bíblia vai voltar nesse assunto. Como é que é essa dinâmica? Como é que tudo se relaciona? O que a Bíblia nos orienta sobre esse assunto. Mas antes quero começar lendo os Salmos 139, Salmos 139 e 17. Não está na aula, é um versículo depois do que foi orientado, mas eu achei importante. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Salmo 139, 17. Esses pensamentos nos orientam, são importantes. E é com base nesses pensamentos maravilhosos de Deus que nós vamos aprender o que Ele diz para o homem, para a mulher e para os filhos. Daí peço para você acompanhar, todo esse estudo está baseado em Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6. E já começa falando sobre uma característica da mulher. Lembrando que todas essas características, elas vão e voltam. Como é que isso vai e volta? É como uma mão dupla. Tudo aquilo que você faz, você recebe. Então Deus, Ele nos dá uma orientação, uma obrigação de nós fazermos e também dá uma outra orientação para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. E fica um caminho de mão dupla, onde existe o relacionamento, onde essa dinâmica ela vai acontecer. Então, ele dá uma orientação para o homem, mas também dá uma orientação para a mulher. Dá uma orientação para o filho e também dá uma orientação do filho para os pais, para o pai e para a mãe. Um caminho de mão dupla, ação e reação. E o que ele diz para as mulheres em Efésios 5:22? Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Sejam submissas. A mulher deve respeitar o seu marido, tê-lo como líder, se sujeitar à autoridade dele. E para o homem, amai vossas mulheres. Na sequência, no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Fala muito mais e continua no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Homem, amai vossas mulheres como se fosse do seu próprio corpo. Um caminho de mão dupla. Em relação aos filhos, o que a Bíblia nos fala? Está uma orientação a partir do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aos pais, como devem se relacionar com os filhos? E vós, pais, está no versículo 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor. Então, nós percebemos, de uma forma muito resumida, que essa dinâmica, que a lição, o que essa aula 3 nos traz, é que essa dinâmica, esse relacionamento dentro de uma família tradicional, né, tendo a figura do homem, da mulher, dos filhos, é um caminho de mão dupla, né? Todas as partes têm uma orientação vinda de Deus. E nós acabamos de ler, né, nos Salmos 139, né, que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Que precioso para mim, ó Deus, são as tuas orientações. E se eu conseguir, se eu me esforçar e conseguir colocar isso em prática, isso vai fazer muito bem ao meu relacionamento, à minha família. E você, adolescente, né, essa aula é para você. Como eu devo agir, né, em relação aos meus pais? E a orientação que a Bíblia te traz está no capítulo 6, Efésios 6. Obedeçam vossos pais. Obedeçam vossos pais. Isso é honra. Né? Ter um filho obediente honra o pai e a mãe. Honra o seu tio, a sua avó, a sua família. Né? Ela vai se sentir honrada por você obedecer aquela orientação. Né? Se você é de uma família não tradicional, que mora, né, com os tios, com os avós, honre quem está exercendo esse papel de autoridade sobre você. Honre, adolescente, seu pai e a sua mãe, que isso é justo. E ainda a Bíblia continua, para que te vá bem, para que as coisas aconteçam de uma forma boa para você, porque seus pais sabem, na maioria das vezes, nós erramos. Eu sou pai, nós erramos, mas na maioria das vezes nós vemos perigos, nós vemos situações, nós vemos amizades que nós sabemos que não são boas para você e nós queremos te proteger, nós queremos evitar que você sofra, que você tome uma decisão errada e se arrependa muito lá na frente. Então, honre teu pai e tua mãe, obedeça a seus pais, né, para que te vá bem e que seja longa a vida sobre a terra. E peço, né, que Deus me oriente todos os pais da nossa igreja, para que a gente consiga também respeitar, né, os nossos filhos, não irritá-los, não deixá-los irados. E gostaria de terminar fazendo uma comparação, trazendo o que Deus, esse relacionamento, essa dinâmica com Deus, porque a gente percebeu que tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos, têm orientações da Bíblia, como agir. Ser submissa, né, seu marido, amar, obedecer, honrar, não procurar a ira. E Deus? Deus é um relacionamento muito especial conosco, porque independente, Ele não cobra, não exige nada de nós, Ele nos ama de forma incondicional. E esse amor foi tanto que Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer no nosso lugar. E hoje a gente possa ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, né, para morrer em nosso lugar. E isso é maravilhoso, porque Ele já deu, Ele nos ama. Ele não exige da gente aquilo que a gente não pode fornecer para Ele. E mesmo quando a gente está em falha, quando nós falhamos, quando nós estamos em pecado, Ele continua nos amando. Ele sempre está com a mão estendida para nós. Então que fique essa lição para nós. E você, adolescente, guarde essa mensagem para sua família. Lembrando, esse trimestre, essa aula é sobre família. Honre teu pai e tua mãe. Obedeça, que isso é justo. E as coisas vão acontecer de uma forma boa para você. E que seja longa a sua vida sobre a terra. Obedeça a seus pais. Pense nisso e reflita. Quero terminar com um versículo que está no finalzinho da nossa aula. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21.
Muito obrigado pela atenção de vocês todos. Estou com saudade. Logo nos veremos. Até a próxima.